Shalom. Vamos comentar sobre o mandamento do Shabat, a ordenança e o estatuto do Shabat. Um mandamento sobre o dia 7, sobre o descanso do dia 7. É algo lindo e maravilhoso que toda a humanidade pode se beneficiar deste mandamento. E vemos este mandamento estabelecido em Êxodo 28:11, lá no Sinai. Mas veremos que é anterior ao Sinai. Está relatado em Gênesis a santificação deste dia. Bom, mas em Êxodo está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bem, o Shabat é uma festa semanal. É um descanso semanal. É a primeira das festas que o Eterno estabelece. É um dia de celebração. É o tempo em que se para recarregar as forças. O Shabat é a santificação do tempo, não só de um tempo da semana, mas de todo o tempo. O Shabat é dia de liberdade. O Shabat é a expressão do casamento, das bodas do Cordeiro. E para a compreensão do Shabat, seria importante que você tivesse em mente a visão de que o Shabat faz uma analogia com as bodas do Cordeiro. E é até interessante que quando celebramos o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabat, cantamos Lecha Dodi, que é venha meu amado, virados para a porta, esperando o retorno do Messias, o qual é Yeshua. Então é muito legal ter essa visão, porque nos traz o Shabat como algo muito belo e lindo mesmo. A palavra Shabat significa parar, descansar, repouso. É uma interrupção de algo. E a palavra sábado, que conhecemos em português como um dia da semana, vem da palavra Shabat. E em latim, Shabat é Sabbatum. Em italiano, é Sabato. Portanto, dessas derivações latinas surge o sábado em português. E este mandamento surge na criação em Bereshit, no Gênesis, onde o Eterno cria o descanso no dia 7. Repare que em Gênesis 2, verso 2 e 3, o Senhor, no 7º dia, ainda cria algo. Mas o que ele cria? O que ele forma? Ele acaba sua obra no dia 7, mas o que é concluído nesse dia? Então vejamos que está declarado assim: e havendo Elohim acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7 de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Elohim o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Elohim criara e fizera. No hebraico está criou para fazer. Ou seja, a criação foi feita para realizar, para fazer. O Senhor cria então o descanso no dia 7, pois neste dia ele descansou. E ainda podemos observar no verso 3 a primeira aparição da palavra Kadosh na Torá, ou seja, a palavra santo. Então a primeira santificação por parte do Eterno está no dia 7. Ele separou esse dia, ele santificou esse dia. E hoje em dia se vê muitas observâncias legalistas deste mandamento, tanto por parte do judaísmo ortodoxo, quanto por parte de gentios que observam o sábado. E na maioria das vezes, estas observâncias vão muito além das ordenanças do Eterno, e isto acaba dificultando o cumprimento simples e profundo deste mandamento, dessa mitzvah. E não só este, mas como toda a lei do Eterno, como toda a Torá, toda a legislação do Eterno. Muitos começam a ver o cumprimento dos mandamentos do Senhor como sendo algo legalista. Confunde-se a lei do Senhor com o legalismo, o que não é verdade. E vemos muito nas Escrituras Paulo, Shaul, falando contra o legalismo, obras da lei, que em hebraico é Maasei HaTorah, que eram obras rabínicas que acabavam tomando o lugar da lei do Eterno.
E estas obras, estas leis rabínicas acabavam tendo o status da lei do Eterno. Shaul nunca falou contra a lei do Senhor. Pelo contrário, ele cumpria a lei do Eterno e declarou aos romanos que a lei é boa e o mandamento justo, santo e bom. Shaul jamais poderia ter falado contra as palavras de Yeshua, o qual disse que não veio abolir a lei e os profetas, mas veio tornar a lei plena. Mateus 5,17. Ele declara irrevogavelmente isso. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim abrogar, mas torná-los plenos. Então, Romanos 7,2 está declarado que Shaul fala: assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. No chamado Novo Testamento, como assim alguns entendem, o que não seria o mais correto, porque não há uma divisão entre Novo e Velho Testamento. Isso foi uma criação de Marcião no 2º século, porque ele tinha conceitos errados do Velho Testamento, mas enfim, não é essa a questão neste momento. Mas como muitos entendem como Novo Testamento, não se pode generalizar aquilo que se lê sobre lei. Naquele contexto da época, como também nos dias de hoje, haviam várias leis. Leis rabínicas, o que eram obras da lei, leis orais, onde estavam incluídos os dogmas, as leis escritas por Moisés, por Moshe, a lei do pecado na carne. Portanto, deve-se compreender o contexto da lei nos escritos e compreender que a lei do Senhor não foi abolida segundo as palavras de Yeshua. Sendo assim, a lei, que às vezes parece estar sendo abolida, principalmente nos escritos de Paulo, de Shaul, não é a lei do Eterno, mas leis de homens, dogmas, obras da lei, obras rabínicas que se colocam sobre os mandamentos do Eterno, ou seja, por uma observância legalista. E Paulo também fala da lei do pecado na carne, uma lei que habita na carne do homem, da humanidade. E é nesta lei que não devemos mais estar debaixo, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 14. Precisamos também compreender o contexto da lei do Senhor revelada a Moisés, pois há várias leis, e cada uma para situações específicas das nossas vidas. Nem todos os mandamentos poderão ser cumpridos literalmente no contexto atual, pois eram circunstanciais. Mas os princípios, sim, os princípios ficam. Assim como há mandamentos que devem ser cumpridos de forma natural e literal. E por isso a Torá deve ser estudada e examinada no Espírito e em Yeshua. Mas enfim, o fato é que a Torá, ainda está vigorando até que haja céu e terra, ou seja, e os céus e a terra não vão deixar de existir, mas a Torá do Senhor sempre existirá. E é interessante que quando nós vemos na Torá e nos livros históricos, também vemos o Senhor falando assim, que ao cumprir os mandamentos na terra que irão possuir. Ou seja, os mandamentos também são para serem vividos na terra que Israel iria possuir, ou seja, em Canaã, em Jerusalém, a terra que o Senhor colocou e fez habitar ali o seu nome. Isso nos mostra que os mandamentos do Eterno hoje para serem vividos, são para serem vividos também na Jerusalém restaurada, no mundo vindouro, no Olam Rabá, não simplesmente neste tempo presente, mas no tempo futuro também. Então, mas o Yeshua declara assim em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Existe céu e terra, então nada foi tirado da lei do Senhor. Voltando ao mandamento do Shabat, nós o vemos em vários versículos, mas talvez o mais conhecido seja em Êxodo 20, verso 10, entre o Decálogo, as 10 palavras do Senhor, como assim é conhecido no meio de Israel, ou comumente também é conhecido como os 10 mandamentos.
Muitos dizem que o sábado não se precisa mais guardar. Não é, mas é de comum acordo que os 10 mandamentos são válidos. Ou não? Claro que sim, muitos entendem que os chamados 10 mandamentos são para serem vividos. Isso em qualquer congregação evangélica, protestante, judaica ou qualquer outro segmento. Todos entendem que os 10 mandamentos são para... Todos compreendem o valor dos 10 mandamentos. Lógico que há exceções que não entendem assim, mas a maioria. Portanto, vemos que guardar o dia do Senhor, o Shabat, o sábado, está entre o não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, não servir ou ter imagens de falsos deuses, falsos ídolos. Bom, se o mandamento do Shabat, do sábado, do descanso, no dia 7, este não vale mais, como alguns alegam, automaticamente estou dizendo que os demais também não valem mais. Ou seja, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar e até mesmo ter imagens e servir a falsos ídolos. O que seria algo muito ilógico ter este pensamento. E outro ponto que alguns dizem é que o Shabat é somente para judeu. E dentro desta mesma lógica, seria o não matar, o não roubar, o não servir falsos ídolos somente para judeus naturais? Sendo que o Shabat está ali junto com esses mandamentos? Claro que não. Desta forma, o Shabat também não é somente para judeus naturais. São mandamentos para os não naturais também, para aqueles que estão inseridos e que têm o Eterno de Israel como o seu Senhor. E levando em consideração que todos quantos se achegam a Yeshua, a promessa feita a Abraham, nosso pai, e se aproximam da comunidade de Israel, deixam de ser estrangeiros e passam a ter uma vida, uma lei, uma constituição junto com os judeus naturais. Efésios 2, 11 a 22 está assim declarado lá. Mas enfim. Portanto, de acordo com o mandamento do Senhor, esse dia de descanso é celebrado no dia 7. Êxodo 20, 10 diz assim: mas o dia 7 é o sábado do Senhor, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu e nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Levítico 23, 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Êxodo 23, 12. 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. E uma observação: note que o descanso do Shabat não é somente para o natural de Israel, mas para todos, porque ali está declarado para o filho, para o servo, o animal e o estrangeiro. E mais uma observação: o Shabat é celebrado em um mesmo dia para todo o povo. Não há um 7º dia para um e outro 7º dia para outro. Vejamos que no deserto, quando o Senhor manda o maná, ele diz que no 6º dia ele mandaria o dobro, para que no 7º dia o povo não tivesse o trabalho de pegar o maná. E isto nos mostra que o 6º dia era o mesmo para todo o povo, e da mesma forma o 7º dia, ou seja, todo o povo guardaria o mesmo dia 7. Era um dia comum entre todo o povo. Então está declarado assim em Êxodo 16, 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres, para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. O verso seguinte: respondeu-lhes ele:
Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Êxodo 16, 30. Assim descansou o povo no dia 7. Note que, então ali diz, descansou o povo como um conjunto no dia 7. Portanto, não é uma ordem individual, mas coletiva, dirigida a todo o povo. O amanhã que o Senhor se refere é um amanhã coletivo e não individual. E para aquele que tem dúvida se o mesmo Shabat que observamos hoje é o mesmo sétimo dia bíblico, há uma solução. Na dúvida, faz o que Yeshua fez, pois ele, com toda a certeza, observou o dia certo. E com relação a isso, ele celebrava o Shabat no mesmo dia comum de todos, pois, como de costume, ia na sinagoga aos sábados, nos Shabats. E como sabemos, historicamente, o mesmo sábado de hoje não foi alterado. Isto é, o calendário da semana permanece o mesmo, a não ser pelo nome dos dias e pelo horário que começam os dias, pois no calendário gregoriano, o qual é o atual ocidental, o dia não começa no pôr do sol, mas sim na meia-noite. Porém, o sétimo dia é o sábado que conhecemos hoje. No calendário bíblico, digamos assim, quanto ao horário, o sétimo dia começa ao pôr do sol da nossa sexta-feira, até o outro pôr do sol. Yeshua transgrediu o Shabat? Talvez esta seja uma questão para muitos. Mas a resposta é óbvia para aqueles que compreendem a pessoa de Yeshua. Yeshua não transgrediu um mandamento de seu pai. Pelo contrário, ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do Shabat. Muitos usam a passagem que veremos a seguir para dizer que Yeshua quebrou o mandamento. Mas será mesmo? Então vejamos o que está escrito em Marcos 2, 23 ao verso 28. Que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa do Senhor no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é até do sábado Senhor. Bom, os discípulos colheram espigas em um sábado, e os fariseus questionam esta atitude. Antes então de continuarmos, é interessante sabermos quais fariseus estão questionando Yeshua. Isso é muito importante entendermos para compreendermos este contexto. Naquele tempo haviam duas escolas rabínicas bem conhecidas: a escola de Hillel, que se preocupava mais com os princípios da lei, o que se chamava de espírito da Torá, e a escola de Shammai, que se preocupava mais com a letra da Torá. É uma observância mais ao pé da letra e muitas vezes ultrapassava os limites. Vejamos, de acordo com o Talmud, o que os rabinos da escola de Hillel dizem a respeito do Shabat, a respeito do que é lícito no Shabat. É lícito violar um Shabat para que muitos outros possam ser observados. As leis foram dadas para que o homem vivesse por elas, não para que o homem morresse por elas. Então, todas essas seguintes coisas eram listas no Shabat segundo a escola de Hillel. E isso mostra que os perushim que debatiam com Yeshua certamente eram da escola de Shammai, não de Hillel. Mas a escola de Hillel diz o seguinte acerca daquilo que é lícito: salvar vidas é lícito, aliviar dores agudas é lícito, curar picadas de cobra e cozinhar para os doentes é lícito, segundo a escola de Hillel. Isso está no Shabat 18.3, Tosfeta Shabat 15.14, Yomá 84b, Softal Yomá 84.15. Você pode ver essas palavras da escola de Hillel.
Mas, como vemos em Marcos 3:4, os fariseus perguntaram assim. Yeshua perguntou para os fariseus: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Portanto, Yeshua está mais favorável com o pensamento da escola de Hillel a este respeito. E muito provavelmente os fariseus que estão questionando Yeshua eram da escola de Shammai. Pois Yeshua começa a dar uma resposta declarando que suprir a necessidade de alguém vem antes do Shabat. Ou melhor, faz parte do Shabat suprir a necessidade de alguém, quando alguém está necessitado. Porque o princípio do mandamento é a vida, é a preservação da vida. E este era um pensamento da escola de Hillel. Então é importante nós entendermos que ali quem estava provavelmente falando e questionando Yeshua era a escola de Shammai, que era mais legalista e estava mais preocupado com a letra da Torá. Então, Yeshua não está transgredindo ali. Ele está, na verdade, cumprindo o mandamento, está preservando a vida. E Yeshua cita também o episódio de Davi, que teve fome e comeu o pão sagrado, o qual ele não podia comer. No entanto, pela sua necessidade, ele comeu. Não levou culpa sobre essa ação. E ele ainda declara que o homem não é para o Shabat, mas sim o Shabat para o homem. Ou seja, o homem, como pessoa, está em prioridade quanto ao Shabat. Por exemplo, um médico pode trabalhar no Shabat? Se ele não trabalhar, alguém pode morrer. Então, sim, ele pode. Sendo assim, a vida humana vem antes. O médico trabalha para preservar a vida no Shabat. O princípio de todo o mandamento do Senhor é a preservação da vida. João 7, 22 e 23 diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Então, nestes versos, Yeshua está sendo acusado de transgredir a lei, a Torá, por curar um homem no Shabat. E Yeshua fala que se eles podiam circuncidar um homem no Shabat, por que não poderia alguém ser curado? Yeshua traz o sentido real da lei, o qual é a preservação da vida, porque está escrito em Levítico Vaikra 18:5: portanto, os meus mandamentos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Está escrito: o homem viverá por eles e não morrerá. E nessa questão, os sacerdotes violam o Shabat sem culpa. Isso é algo interessante para vermos. Dentro deste contexto no qual Yeshua está sendo acusado de violar o Shabat, ele diz algo interessante. Mateus 12:5: ou não lestes na lei que aos sábados, ao Shabat, os sacerdotes no templo violam o Shabat e ficam sem culpa? E nisso podemos ver que os sacerdotes não têm culpa ao violarem o Shabat, pois a eles não cabem certos aspectos da lei e alguns aspectos do Shabat, porque eles precisam preparar os pães, fazem os sacrifícios, e desta forma aquele que serve ao Eterno dentro de um trabalho específico de mediador como sacerdote, e a este não cabe certos aspectos da lei, está acima da lei. E Yeshua é o sumo sacerdote, assim podendo violar o Shabat sem culpa, pois é maior que o templo, como ele mesmo declara. Mas mesmo assim ele não viola, e sim preserva a vida nesse dia. E trazendo para os nossos dias, creio que aquele que serve ao Eterno no auxílio ao seu povo, este está livre no Shabat para realizar alguns serviços em prol da sua função para com o povo. Por exemplo, aquele que tem a função de instruir, de ensinar, ele vai ensinar nesse dia, ele vai dar estudos nesse dia. Porém, não é para qualquer um que acha que é sacerdote e serve ao Eterno. É para aquele que realmente
Por ele foi estabelecido assim. Porque isso pode, às vezes, alguém achar que eu sou sacerdote, todo mundo é sacerdote, então eu posso violar. Não é bem assim. Há pessoas específicas que foram estabelecidas pelo Eterno para um trabalho específico. E o sacerdote está incluído no ensino da Torá. Bom, Yeshua guardava o Shabat. No texto que vimos, Yeshua está falando de um sábado, de um Shabat que nos dá a entender que é um sábado comum a todos. E nestes sábados, Yeshua tinha o costume de ir à sinagoga, o que nos mostra que ele guardava o mesmo dia que todos. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. Segundo o seu costume, ou seja, Yeshua tinha costume de ir. E levantou-se para ler. Um outro ponto lindo. Shabat é um dia de bênçãos, é um dia de delícias, é dia de casamento. Vamos ver algo a respeito disso e as orientações do Senhor acerca deste dia. O Shabat é o dia de delícias, dia de descanso, de parar, de tomar fôlego, dia de celebração, como é um casamento. Quando entendemos que o Shabat é como uma antecipação das bodas do Cordeiro, fica mais prazeroso e mais clara a compreensão que os convidados e os noivos não trabalham durante o casamento. E seria muito estranho alguém durante a celebração começar a falar dos seus negócios, pegar o microfone e começar a falar da sua empresa, fazer propaganda ou realizar ali o seu ofício. Não é o momento propício para isso. E assim se constitui em desrespeito aos noivos. O Shabat é o dia dos noivos. E o dia dos noivos é que todos se alegram. O desejo daquele que está casando é que todos se divirtam, todos comam, todos se alegrem, todos compartilhem daquela alegria. A celebração deste dia restaura a nossa alma. Traz a nossa alma novamente a um estado de descanso e repouso no Eterno. Enquanto o mundo à nossa volta não para, o Senhor nos agracia com um tempo de parada, um tempo de renovo, o qual deve ser vivido todos os dias, sim, porém em um dia este descanso se evidencia. É o dia onde paramos e observamos e desfrutamos da criação juntamente com o Criador. Pois a primeira menção do Shabat está em Gênesis 2:3, no princípio. No sexto dia, o Eterno criou o homem. E no sétimo, criou o descanso para que então possa descansar com o homem e desfrutar da boa obra que criara. Portanto, esse dia também é um dia onde desfrutamos um pouco daquele dia onde teremos um descanso eterno com o Senhor. No dia da vinda de Yeshua. Pois no princípio do Éden o descanso seria eterno, porém foi interrompido pelo pecado, pela transgressão do mandamento do Senhor. E aqui eu percebo que, se pela transgressão o descanso do sétimo dia cessou, logo a obediência ao cumprimento ao mandamento do Senhor traz um estado de descanso novamente. Então, ao cumprirmos o mandamento do Shabat, estamos trazendo uma ação profética, ou seja, uma ação que antecipa o grande dia do Eterno, o dia em que Yeshua voltará, o dia do casamento, das bodas do Cordeiro, ou seja, uma realidade de descanso eterno que virá com o retorno de Yeshua. Vemos então que o homem, por sua desobediência e infidelidade, perdeu o repouso, pois em Gênesis 3,17 declara que o homem agora saíra do descanso para então começar a trabalhar penosamente. Está declarado assim. E para Adão, o Eterno disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que
a terra produz alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte à terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Gênesis 3,17. Eu entendo que a chave para ativar novamente o descanso seja a fidelidade e a obediência. Hebreus 3,4. Ou seja, voltar a ser como era antes da queda. É interessante notarmos que em Gênesis 3,19, Adão, o homem, perde o descanso até que ele torne a terra. Segundo a referência no original, a palavra terra é Adamá, que vem de Adão, que pode ser comparado com Adão, daí o nome de Adão. No meu entendimento, esta frase pode significar que Adão recuperará o descanso quando ele voltar à sua forma original. As Escrituras nos falam que Cristo, o Mashiach, é o segundo Adão, o qual veio resgatar a forma original do homem. E sendo assim, se estamos nele, voltamos ao estado de origem. Porém, para estarmos nele, como já foi dito, é necessário fidelidade e obediência, e deixarmos o trabalho realizado para nós mesmos, e retornarmos ao Shabat do Éden. O Shabat é o dia para não ser como os demais dias. Não é um dia para fazer suas próprias obras e cuidar de seus próprios negócios, mas deve haver deleite, como em um casamento. Como vimos, o Shabat tem a expressão do casamento do Eterno. Não é para se fazer seus próprios negócios. Está declarado em Isaías 58, 13, 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, estando o dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E em tudo isso, vemos a bondade do Senhor, que cuida e zela pelos seus. Ele abençoa os que honram o seu dia. Ele faz cavalgar sobre as alturas da terra. Ele faz com que os estrangeiros que entram nesta aliança do Shabat habitem no seu monte e tenham um lugar na sua casa, chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 4 diz assim: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Shabat é o dia onde não se acende fogo em nenhuma casa. Êxodo 35:3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. E segundo o Rabi Isaías Horovitz, não acender fogo quer dizer: não acendereis o lume da controvérsia, nem o calor da cólera. E de acordo com Abraham Joshua Israel, não acendereis o lume, nem mesmo o lume da indignação justa. Ou seja, esse acender fogo pode dizer que a ira não cabe nesse dia, nem mesmo uma indignação que seja por motivo justo. Acender fogo também nos fala da preparação da comida, da alimentação e do sustento. Portanto, o dia 7 no Shabat deve ter tudo preparado. Como sendo o casamento.
no dia do casamento deve estar tudo pronto e não preparar no próprio dia. O Shabat não é o dia para se tirar ou colocar cargas nas casas ou em Jerusalém. Jeremias 17, 21, 22 está declarado assim: Assim diz o Senhor: Guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como ordenei a vossos pais. E algo muito interessante é este mandamento do Eterno, pois no dia de Shabat não é para se retirar ou colocar cargas. E o que isso pode nos ensinar? Bom, além do sentido literal de não se carregar cargas que geram cansaço, também temos o sentido de não trazer peso na alma neste dia, com preocupações e ansiedades. E segundo o autor de Shabat, o Shabat não é o tempo para ansiedade pessoal ou preocupação, para nenhuma atividade que possa abafar o espírito de alegria. O Shabat não é o tempo de lembrar pecados, de confessar, de arrepender-se ou até de rogar por alívio ou por qualquer coisa que possamos necessitar. É o dia de louvação e não um dia de petições, segundo Abraão, Josué e Israel. E nos versos que nós lemos em Jeremias 17, também podemos entender que quando se trata de Jerusalém, podemos ligá-la à Torá, pois Jerusalém tem em um de seus sentidos ensino completo. Significa ensino completo, conjunção das duas palavras, Yará, que significa ensinar, de onde provém Torá, e a palavra Shalem, que é plenitude, algo completo, de onde temos a palavra Shalom. E, sendo assim, estar em Jerusalém também significa estar na Torá, ou seja, no ensino completo e pleno. Logo, quando se fala em não tirar ou colocar cargas em Jerusalém, está se dizendo que no dia de Shabat não é para colocar peso na Torá, os mandamentos e estatutos, e também não é para se tirar o peso da Torá, dos mandamentos e dos estatutos do Eterno, e assim vivê-la como deve ser vivida, sem acrescentar ou tirar nada, como assim também está escrito em Deuteronômio 4:2: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que eu vos mando. E o Shabat é o dia que se para como se todo o trabalho dos 6 dias estivesse completo. Êxodo 29 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E fica a pergunta: seria possível fazer todo o trabalho em 6 dias? É algo lindo, que entende-se que neste mandamento do Eterno ele esteja dizendo que devemos entrar no dia 7 como se todo o trabalho já estivesse completo. Ou seja, viver esse dia como se o trabalho já fosse findado. E trazendo uma alusão do dia que Yeshua voltará, do dia do Senhor, onde ele completará toda a obra. E além destas bênçãos, consequentemente, há a bênção da saúde física e saúde mental também, ao cumprir esse mandamento do Eterno. E para aqueles que não estão acostumados a pararem, sendo nesses dias a maioria devido ao contexto de sociedade capitalista, consumista, ativista, e estes que não estão acostumados a pararem e que desejam observar este mandamento do Senhor, certamente para estes haverá certo desconforto no início, pois o corpo, a alma e a mente não estão acostumados com o parar. É como um carrinho de brinquedo, por exemplo. Imagine esses carrinhos de flexão, onde você o flexiona, dá corda e solta o carrinho, mas há uma parede à frente. O carrinho vai de encontro à parede, ele para, porém as suas rodas continuam girando, forçando aquela barreira que apareceu na frente.
Assim somos nós neste tempo, né, o mundo dá corda nas pessoas, e o Shabat seria uma parede na frente. E quando as pessoas impulsionadas ainda por esta corda se encontram com a parede, elas tendem a continuar o seu movimento. Mas à medida que guardam a instrução do Eterno neste dia, a corda vai acabando, a alma vai parando seu movimento e encontra o estado de repouso e liberdade. Porque, como está escrito, a lei do Eterno é perfeita e restaura a alma. Portanto, quando observo o Shabat, a minha alma está sendo restaurada, ou seja, ela está retornando ao estado de descanso no Eterno, como no Éden. Agora, quanto a como se deve observar o Shabat em relação à forma, celebração ou liturgia. Não há na Torá escritos específicos quanto à forma de se guardar esse dia. Há, porém, boas tradições como acender velas, a halá, que são os pães, que trazem significados belos e significativos para a nossa vida. Beber o fruto da vide, orações específicas sobre esse dia. Mas isto não é a lei descrita na Torá. São boas tradições que nos contextualizam. O estatuto na Torá, quanto a como se deve caminhar no dia de Shabat, não faça nenhuma obra servil, dentre as outras orientações do Eterno que vimos neste estudo. É algo que está ligado à prática e não à forma litúrgica, deixando claro que a preservação da vida está em prioridade, ou seja, caso alguém precise de ajuda, a obra servil pode ser realizada. É um estatuto moldável, digamos assim. E lembrando que um mandamento do Senhor tem um lado positivo e outro negativo a ser feito. Por exemplo, neste caso do Shabat, a questão não é apenas não trabalhar, pois muitas pessoas não trabalham no sábado. Mas isso não quer dizer guardar o mandamento do Senhor. A questão é não trabalhar, mas também promover algo. O quê? O descanso. E muitos podem não trabalhar, mas é preciso ter uma mentalidade correta da separação deste dia. E, além do não trabalhar, há um sim que deve ser feito por trás deste não. Isto é, deve-se promover um descanso, uma separação deste dia. Muitos não trabalham, mas poucos promovem a separação deste dia, poucos promovem o descanso. Poucos separam esse dia. E vendo por esta ótica, Yeshua no sábado promoveu o descanso daqueles que curou neste dia. A cura daqueles foi um descanso para suas almas e seus corpos. Yeshua deu a eles o Shabat completo. Eles provavelmente não trabalhavam devido à doença em seus corpos, mas eles não conseguiam promover um descanso. Então Yeshua deu a condição de estarem em descanso. Yeshua nos dá a condição não só de não trabalharmos no Shabat, mas também de promovermos um repouso. Ele nos promove um repouso. Assim como naquele dia que ele virá, ele promoverá o repouso por completo na nossa alma. E para finalizar esta questão, não que possa ser finalizado, mas para findar esta parte do estudo, quero deixar o texto de Colossenses 2,16, no qual Paulo está falando a gentios para que ninguém os julgasse pelo comer, beber, pelos dias de festas e por guardarem o sábado também. E logo após, então, eu deixarei o texto de Atos 27, onde há o relato que aqueles que estavam em Troade, que é um porto situado na Mísia, um distrito da província romana da Ásia, a 16 quilômetros das ruínas de Troia, uma região gentílica, onde havia não-judeus naturais, e eles estavam partindo o pão no Shabat. E daí vamos ver que a comunidade do primeiro século, dos discípulos de Yeshua, celebravam esse dia, partiam o pão nesse dia. Bom, vejamos Colossenses 2:16 e 17.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou princípio do mês, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é do Messias. E se alguém, quanto a relação a esse texto de Colossenses, tem dúvida, se está favorável ao cumprimento desses mandamentos pelos gentios, pelos não naturais de Israel, eu quero deixar um texto em aramaico, da Peshita, o texto em aramaico que esclarecerá essa dúvida. Esse mesmo texto, Colossenses 2,16, no aramaico diz assim: portanto, não deixes que vos perturbe a humanidade quanto ao comer ou ao beber, nem hesiteis em participar das festas, ou do princípio dos meses, ou dos Shabbatot, dos sábados. Tais coisas são o prenúncio daqueles que preparam o próprio corpo para ser julgado pelo Messias. Então aqui nesse texto, Paulo está falando a favor dos mandamentos, a favor de se cumprir o Shabat aos Colossenses, e não contra a lei do Eterno. Às vezes as pessoas confundem esse texto de Colossenses que Shaul está falando contra os mandamentos do Eterno, mas ele está falando, mesmo nos versos seguintes, os quais nós lemos, os versos seguintes do verso 16, ele fala acerca daqueles que dizem não manuseis, não toque, não pegues. Ele está falando de uma prática ascética, de um ascetismo. Ele está falando contra o ascetismo e não contra a lei do Eterno, porque o ascetismo era uma prática comum naquela região, e que então Paulo está falando contra a entrada do ascetismo. E os ascéticos falavam para não comer, os ascéticos falavam para não praticar as festas, para não, ou seja, se alegrar, porque os ascéticos eles privam os prazeres do corpo em prol de uma espiritualidade maior. E provavelmente estavam falando para ali o povo não cumprir o Shabat, não, enfim. E daí Paulo fala ao contrário: se você cumprir esses mandamentos, você está preparando o seu corpo para ser julgado pelo Messias. E não ao contrário. Não se você não viver isso, você está tendo uma espiritualidade maior e santificando mais o seu corpo. Então Paulo fala ao contrário dessas coisas. E agora segue o verso de Atos, na versão Almeida, revista atualizada, onde se encontra assim, primeiro dia da semana. Mas nos escritos mais antigos, como o grego e também a Bíblia de Lutero, temos esse dia como sendo sábado. Na nossa Bíblia está assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então eu quero aqui trazer que esse dia, o primeiro dia de semana, é o sábado, porque alguns usam esse primeiro dia da semana para dizer que era domingo e que não era mais sábado. Bom, mas na versão grega, você olhar lá, está sabaton, que é sábado, e na versão alemã de Lutero está assim: em um sábado, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou a eles e quis sair no dia seguinte e fez uma palavra até meia-noite. Então nós temos a versão portuguesa, a versão grega e a alemã de Lutero. Infelizmente vemos uma modificação na tradução portuguesa, pois no grego a palavra usada para o primeiro dia da semana é sabaton, o que se refere ao sábado e não ao domingo. E a palavra usada no alemão é Sabbat, que também é sábado e não domingo, ou primeiro dia da semana. Portanto, aqueles que estavam em Troade partiam o pão no Shabat, no sábado. Nos escritos do ajuntamento dos santos no primeiro século, eu gostaria de fazer uma observação bem interessante sobre isso. Ou seja, o partir do pão, essa expressão partir do pão, é uma expressão que é muito usada hoje em dia para falar de comunhão, porém não se refere somente à comunhão.
Esta expressão está ligada ao mandamento do Shabat, onde desde tempos antigos nosso povo Israel se reúne na Kabbalat Shabbat, ou seja, recebimento do sábado no pôr do sol, da sexta-feira, do descanso, para o cumprimento do mandamento do Eterno, onde se reúne para fazer orações, partir a halá, ou seja, o pão, e se assentar à mesa para fazer a refeição juntos. E assim também era com Yeshua e seus discípulos. E no texto que mais se usa esta expressão em Atos, nós vemos em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, dos emissários, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 46, capítulo 2 de Atos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Portanto, este partir do pão, esta expressão partir do pão, pelo conhecimento histórico e tradicional do nosso povo Israel, os discípulos de Yeshua no primeiro século perseveravam no Shabat, partindo o pão de casa em casa, fazendo as orações e realizando as refeições com alegria. Isso é tipicamente, claramente a expressão do dia de Shabat, do recebimento de Shabat, onde se faz as orações, onde se realiza as refeições com alegria nesse dia. Sendo assim, ao pensar no partir do pão, pense também na celebração do mandamento do Shabat. Isso reflete as reuniões da comunidade dos santos relatadas pelos discípulos no primeiro século. Isso é muito claro para qualquer judeu israelita. Os discípulos ali perseveravam no Shabat. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eles partiam o pão, partiam a halá, eles faziam as orações, eles sentavam à mesa e faziam as refeições com alegria. Essa é a expressão das reuniões do primeiro século, da comunidade dos santos. Bom, uma síntese deste mandamento, então nós temos um mandamento: guardar, lembrar do sábado do Senhor. E dentro, nós vemos que o Senhor fala lembrar do Shabat. Em outro texto ele fala guardar o Shabat. Ou seja, lembramos para guardar e guardamos para lembrar. É uma santa convocação. O estatuto, 6 dias trabalhar, no 7º dia